Verdadeiros, este é mais um vídeo produzido para vocês. Hoje nós vamos falar de gênios. Antes, uma pergunta: como vocês poderiam ajudar o canal a produzir, a continuar com essa tarefa de produzir histórias verdadeiras? Acho que eu não vou dizer nada. Fica por conta de vocês. Vocês sabem, né, como ajudar o canal a produzir, a continuar produzindo verdadeiras histórias? Sabem? Então façam. Mas pelo menos o joinha, não esqueçam hoje. Tudo bem? Não esqueçam. Meus amigos, quem conta a história quase sempre é o vencedor. Nós não encontramos ainda alguma exceção nessa regra. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que vocês são uns gênios. São uns gênios. Por que vocês são? Porque vocês são inscritos no canal A Verdadeira História. Tudo bem? Então, quase sempre quem conta a história é o vencedor. Tanto faz um jogo ou na guerra. Pode prestar atenção. Quem que conta a história? O vencedor. Certo? Tem um livro chamado Por Trás da Colina, que foi escrito por não me lembro bem se é um coronel, um capitão, um major estadunidense, logo após a Segunda Guerra Mundial. Logo que terminou a Segunda Guerra Mundial, eu não me lembro do nome agora, não sei o nome do livro aí, Por Trás da Colina, né? Então esse cara teve a ideia de ir no teatro do que era a guerra, ou no que era o teatro da guerra, entrevistar generais e patentes altas, né? Oficiais de alta patente do exército derrotado, no caso os alemães. O que ele pretendia? Ele pretendia ouvir esses oficiais, esses generais, antes que eles tivessem contato com as forças vencedoras, que era do próprio lado do autor do livro. E o que ele queria? Ele queria ouvir o real modo de pensar desse oficialato. Porque logo que ele estivesse em contato com o outro lado, direto, oficialmente, eles seriam interrogados. Eles passariam por lavagens cerebrais, inclusive até torturas, quem sabe, né? O lado vencedor não conta isso, que torturou o inimigo. A gente sabe que nesse meio sempre há, para tentar obter a verdade ou aquilo que ele acha que é verdade, o lado vencedor tortura. Então, para evitar todo esse ambiente e saber realmente a posição, inclusive em relação a Hitler, desses oficiais, o autor do livro Por Trás da Colina foi ao encontro deles para ouvir. Então vocês sabem. Aí é provado que ele próprio, o autor do livro, lá o coronel, o capitão, o major que escreveu, ele sabia que depois de passar nas mãos dos interrogatórios e tudo do lado vencedor, os generais, os oficiais, os alto-oficiais alemães já não falariam, já não pensariam do mesmo modo, né? Ou seja, a história ali estava começando a ser escrita do modo vencedor. Ou seja, o lado vencedor é que conta a história. Não importa o que os generais alemães falassem, o que importa era o que seria colocado nos livros, nas páginas dos relatórios, que logo se transformariam em livros de história, e se transformariam em manchetes de jornais, contando a história na visão do vencedor. Constatado isso, passando por uma livraria, aí que deu a ideia de escrever isso, passando por uma livraria, eu vi estampado na página de uma revista Relação dos Gênios da Humanidade. Muito bem.
Relação dos gênios da humanidade. Devia estar lá dentro. Mas eu não comprei a revista, não li a relação, mas fiquei pensando o seguinte, que para você fazer, para alguém fazer uma relação de gênios da humanidade, essa pessoa deveria também ser um gênio. Ou então seria uma equipe de gênios que elaboraria a relação de gênios da humanidade. E provavelmente ele teria que colocar o nome dele ali também, né? Porque ele, afinal, é um gênio para descobrir quem são gênios, né? Então, isso posto, não importa quem colocou, quem fez essa relação e quem é que está ali naquela relação, eu realmente não li. Porque, na verdade, tudo é política, tudo é comércio, tudo se resume a isso, certo? O que é ser um gênio? Eu posso dizer do meu lado, e eu acho que alguns, ou vocês vão concordar comigo, que gênio é aquele que contribui efetivamente com a humanidade. É aquele que contribui com algum bem, com algum benefício para a humanidade. Porque, afinal, construir uma bomba para jogar no lombo de seres humanos, destruir cidades, isso não é genialidade. Isso não é genialidade, simplesmente é um físico, né? Um matemático lá, um químico, quem sabe, né? Que fez isso com a intenção, inclusive, de matar seres humanos. Isso não é gênio, mas tudo bem. Então é o seguinte, a pessoa com estudos, pesquisas, descobertas que contribuam realmente com a humanidade são gênios. Esses aí são gênios. Principalmente com a área social e de bem-estar, né? Por exemplo, diminuir ou acabar com a fome. Isso seria um gênio, né? Mas tem muitas descobertas, inclusive de brasileiros, aí da Embrapa, por exemplo, que é uma grande empresa, né? Só que aí, o que acontece? Se meteu com Roundup, se meteu com milho híbrido da Monsanto e acabou tendo seu nome estremecido nos tempos de Temer para cá. Mas existem várias invenções que poderiam acabar com a fome. Só que as grandes empresas como a Monsanto, já que citamos o nome dela aqui, que vão lá e abraçam aquele invento, tomam conta, de repente ficam até com a patente, só que é para produzir, sim, produzir muito alimento para exportação. Aí alguém diz, olha, mas exportação é para alguém comer também, não vai ajudar a matar a fome? Não. A exportação, que inclusive é feita em dólares, ela é dirigida, é destinada a quem pode comprar aquele produto. Certo? A exportação, o aumento da produção agrícola e pecuária não é para matar a fome no mundo, é para vender mais para quem pode comprar. Então, isso aí não é nada generoso como ser humano, não é gênio. É isso que eu digo, se for para mitigar, para diminuir, para acabar com a fome, o cara que inventar isso realmente, mas coloque a invenção como uma coisa popular, que possa ser usada realmente para acabar com a fome, aí sim, vamos bater palma para ele, que ele é um gênio. Certo? O país que mais tem prêmios Nobel no mundo são os Estados Unidos. Cerca de 400 premiações. Agora, se você for procurar, como eu fiz numa enciclopédia chamada Delta Larousse, eu fui lá procurar, lá bem no início do primeiro volume dela, lá tem uma relação de laureados com o prêmio Nobel. Eu fui nos Estados Unidos, porque é o que tinha mais, e vi um monte de nome que não tem nada a ver lá, orientais, né? Tinha Xing Ling, tinha chinês, tinha tudo quanto era jeito, e acontece até hoje, certo? Einstein, por exemplo, não é? Von Braun, da bomba e dos jatos, dos foguetes, um era alemão, o outro era austríaco. Então, dentro dessa relação de 400 Nobel dos Estados Unidos, grande parte é estrangeiro. Ele vai lá, abraça, depois o cientista, o matemático, o biólogo, o químico, vai lá, recebe um prêmio Nobel, não vai para a China, não vai para a Arábia, não vai para a Áustria, não vai para a Alemanha, vai para os Estados Unidos. Então, 400 Nobel os Estados Unidos têm. Quantos deles contribuíram realmente com a humanidade? Oppenheimer, esse não ganhou.
que fez a bomba, foi o pai da bomba, no projeto Manhattan. Einstein, por muitos anos, não recebeu. Por quê? Porque ele escreveu a carta para o presidente dos Estados Unidos para que construísse rapidamente a bomba antes que a Alemanha o fizesse. Então ele contribuiu com a bomba atômica. Mas recebeu mais tarde, não pela teoria da relatividade, recebeu por uma lei da fotoelétrica, certo? Quantos realmente desses aí que eu disse contribuíram com a humanidade? Tantas pesquisas, tantos inventos, e as pessoas no mundo continuam passando fome. Se alguém inventa algo para a agricultura ou pecuária, como eu disse para vocês, logo é absorvido pelo grande negócio e usado para produzir mais alimento para ser exportado para quem pode pagar, para quem pode comprar esse alimento. Certo? O Alva Edison contribuiu com a lâmpada. Fonógrafo, a lâmpada nós usamos até hoje. Então esse aí contribuiu com a humanidade. Mas não chega a ser gênio, né, gente? Não chega a ser gênio. Isso era uma coisa que mais cedo ou mais tarde iria ser inventada, seria a lâmpada, o fonógrafo, assim como o telefone. Graham Bell também contribuiu com a humanidade, né? Até teve uma mãozinha de Dom Pedro II com o telefone. A humanidade também absorveu, o mundo absorveu o telefone e usa até hoje, né? Graças a Graham Bell, mas também seria um invento que mais cedo ou mais tarde seria inventado. Então não chega, eu creio que não chega ao nível da genialidade. Não chega, realmente. Newton, por meio da queda de uma maçã, descobriu a lei da gravidade, mas a gente conseguiria viver sem a lei da gravidade até hoje. O que a lei da gravidade influenciou na sua vida? Ela influencia, às vezes, na vida de quem tem dinheiro, né, que precisa voar, pilotar e tal, né? Quem constrói foguete, alguma coisa, mas a gente vivendo nessa nossa vida normal de ser humano, a gravidade poderia estar sem ser descoberta ou alguém teria descoberto. Também acho que não chega a ser genialidade. Olha, ele viu a maçã, caiu, e o que ele perguntou? Qual foi a pergunta dele? Por que ela não caiu para cima? Por que ela não foi para cima e sim para baixo? Ora, porque tinha alguma força, então, no interior da Terra que atraiu aquela maçã. Outra coisa, gente, a maçã não caiu na cabeça de Newton, não. Isso é história para boi dormir, isso é a historinha que os professores contam na escola, mas essa história realmente não existe, de cair a maçã na cabeça de Newton. Ele viu cair. E daí foi que ele imaginou por que ela caía, ao contrário de subir, né? Einstein formulou a teoria da relatividade, certo? Mas ele nem soube colocar a teoria dele no papel. Vocês sabem disso, né? Ele sabia que tinha que ter uma fórmula. Aquela teoria estava esfumaçando na cabeça dele e tal, né? Mas como uma fumacinha só lá. Quem colocou no papel é mc ao quadrado, né? Energia igual a massa vezes a aceleração ao quadrado, foi a Ana, a esposa dele, né? Que era matemática, que quebrava o galho dele na matemática desde os tempos de colégio, que ele era ruim de matemática, né? Mas e aí? O que a teoria da relatividade mexeu com a tua vida? O que mexeu talvez foi a fotoelétrica, né? Tem um lance lá e tal que chegou até o GPS. Isso aí mexeu com a tua vida, né? Mas a teoria da relatividade, que foi a maior obra dele, foi essa teoria. Até agora, meu amigo, não mexe com a tua vida, né? Enfim, não tem a genialidade, não serviu para a humanidade, não matou fome. E outra coisa, na verdade, isso não nos ajudou em nada. Preste atenção agora nos prêmios Nobel que você viu, nos caras que são chamados gênios, no que foi que a genialidade deles, a invenção, a descoberta deles, mudou a sua vida para melhor. Diga aí. Fale para mim depois, para a gente continuar falando sobre o assunto. O Brasil nunca recebeu um prêmio Nobel. Nunca. E mesmo esses que têm a síndrome de vira-lata aqui no Brasil, né, que sempre desrespeitam o seu país, dizendo que realmente a gente não tem condição, não temos gênio. Não, nós temos sim. Temos gênios e grandes invenções que podem muito bem ajudar a humanidade e que ajudaram. Se não, vamos ver aqui uma relação das invenções de brasileiros que muita gente acha que não é, né?
E repetindo, né, nós não temos nenhum prêmio Nobel. Nós temos logo um avião de cara. Avião Santos Dumont. E os estadunidenses doidos para tirar essa invenção. Lá eles dizem que foi os irmãos, sei lá, Martins, irmãos, alguma coisa assim, nem sei o nome deles, né? São os irmãos que catapultaram o avião e disseram que tinha inventado. Fizeram isso para meia dúzia de pessoas, enquanto o Santos Dumont fazia o mais pesado que o ar, voar na frente da sociedade parisiense, lá na França, e diante de grande número de repórteres. A imprensa estava lá para registrar, ao contrário dos americanos. Mas tudo bem. Olha só, reprodutor de música portátil, né? Muitos de nós usamos o cassete, reprodutor de fita cassete, né? E isso deu origem aos outros tantos que a gente escuta até hoje, né? Tipo o celular, né? Ele era um filósofo alemão brasileiro, chamava Andreas Pavel. Ele criou o tocador de fita cassete quando morava em São Paulo em 1972. Ele batizou de Stereo Belt. O aparelho foi lançado comercialmente pela Sony. Olha aí, os japoneses entrando em 1979 como Walkman. Realmente o nome comercial ficou mais conhecido, né? Walkman, era chamado esse ouvidor de música em cassete. Então o Pavel, que era brasileiro, lutou durante muito tempo. Ele teve uma longa batalha jurídica com a empresa japonesa, né, com a Sony, até que ela reconheceu a autoria do invento. A própria empresa reconheceu que o brasileiro, o Andreas Pavel, foi realmente o inventor do tocador de fita cassete. Olha só essa aí, identificador de chamada, o BINA. O que sufoco a pessoa receber chamada, que já tinha os famosos trotes, né, e não saber de quem era, né, até para poder atender ou não, se quisesse. Então ele foi criado, esse BINA, identificador de chamada, em 1980, pelo eletrotécnico Nélio José Nicolai. O identificador de chamadas é praticamente indispensável hoje. A gente identifica a chamada hoje graças a esse invento pioneiro do nosso amigo Nélio José Nicolai. Ele chamou originalmente de BINA, que quer dizer B identifica número A, BINA. E se transformou num sucesso mundial, invenção brasileira. Ganhou o Nobel? Não. Transmissão radiofônica, acreditem se quiserem. O padre Roberto Landel foi o primeiro, foi o pioneiro no uso de ondas eletromagnéticas para transmitir a voz humana. Ele fez, se eu não me engano, isso de um prédio ao outro na Avenida Paulista. Ele era gaúcho, ele estava lá no Rio Grande do Sul. Mas essa transmissão ele fez entre dois prédios na Avenida Paulista, certo? E ele teve o feito dele, infelizmente foi esquecido, né? Então a invenção do rádio acabou equivocadamente atribuída ao italiano Guglielmo Marconi. Então, se procurarem, o que se vai encontrar nas escolas e nos livros, é que o inventor do rádio foi Marconi, certo? Quando acaba foi Roberto Landel. Acho que a gente devia resgatar isso aí, aqui no Brasil. Máquina de escrever, chegando até os teclados de hoje. O também padre Francisco João de Azevedo é considerado o inventor da máquina de escrever, ao adaptar um piano de 24 teclas para imprimir letras em papel. Olha só, pegou o piano, adaptou, pronto, está inventada a máquina de escrever. No entanto, sua ideia teria chegado ao exterior. Veja só, já era o terrorismo tecnológico, contrabando tecnológico, né? Então, chegado ao exterior após sabotagem. Fizeram sabotagem e levaram para o exterior a ideia do nosso amigo Francisco João de Azevedo, e aí ele ficou no esquecimento, certo? Câmbio automático, olha só invenção massa aí, que todos usaram. Veja só, das invenções que eu citei até agora, as invenções brasileiras,
todas nós usamos, todas o mundo usa. Câmbio automático, geralmente era presente em carros mais caros, né? A transmissão automática foi criada no Brasil em 1932 pelo engenheiro mecânico José Braz Araripe. O sistema, que funcionava por meio de fluido hidráulico, acabou vendido para General Motors e a GM. Aí pronto, né? Aí esquece o inventor. Eles já dizem que é dele e tal, deles, né? Mas poderia dizer, ó, nós temos a patente, mas quem inventou foi um brasileiro. Custa isso? Não, mas eles não tocam no assunto. Soro antiofídico, diz que a humanidade não precisa disso. Essencial no tratamento das vítimas de picadas de cobra, o soro antiofídico foi criado, é a obra do médico Vital Brasil. O medicamento surgiu em 1903, após o especialista, que também criou o Instituto Butantan, descobrir que cada tipo de veneno exigia ou exige um antídoto específico. Balão de ar quente. Ao observar que o ar aquecido é mais leve, o inventor brasileiro Bartolomeu Gusmão usou seus conhecimentos para criar o balão de ar quente. E depois de testes, ele mostrou esse primeiro veículo, levantando a base nesse conceito, né, que surgiu em 1709, e foi exibido, ele foi exibir lá em Portugal, lá em Lisboa, né? Rodeou lá uma torre, lá um prédio, e mostrou para a corte portuguesa. Depois de vários testes, o inventor chegou à versão capaz de subir e descer de forma segura e eficaz. Então, quer dizer, o Bartolomeu Gusmão passou a controlar o avião, o balão, que não era incontrolável, né? Era só peso e tudo. Então, ele com ar quente, né, fazia o balão subir ou descer, onde ele quisesse. Abreografia, olha só, balão de ar quente entrou na história, né? Passou a ser usado como veículo de pessoas e cargas. Abreografia, gente, desenvolvida pelo médico Manuel de Abreu, a técnica permitiu radiografar os pulmões, contribuindo para tornar o diagnóstico de tuberculose e outras doenças muito mais rápido. Muita gente aqui no Brasil morria na época com tuberculose. Hoje já não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas naquele tempo era. Então, o Manuel de Abreu veio e inventou um modo de tirar a abreografia, a radiografia direto do pulmão para ter o diagnóstico mais rápido da tuberculose. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 3 oportunidades. Mas eles fazem, não, ele merece, mas vamos só indicar. Pronto. 3 vezes foi indicado, mas não recebeu nenhuma. Ele não saiu vencedor em nenhuma dessas indicações. É lógico, deixou um grande legado para a medicina brasileira e para a medicina internacional, para a humanidade. Esse é gênio. Urna eletrônica. Com o objetivo de facilitar e tornar segura a votação, a urna eletrônica foi criada na década de 1980 pelo então juiz Carlo Prudêncio. Foi um juiz que criou. A primeira versão estreou em 1989 na cidade de Brusque, logo onde? Brusque, Santa Catarina. Mas ela começou a ser usada mais amplamente em 1996. Olha só, gente, o sistema mais seguro do mundo, mais rápido e mais seguro, é a eleição com uso de urna eletrônica. O ítalo brasileiro, cinema 3D, olha só, não contribuiu com a humanidade, não ajudou a humanidade, pelo menos no lazer e até em outras pesquisas, cinema 3D. O ítalo brasileiro Sebastião Comparato desenvolveu 2 modelos de projetores tridimensionais apresentados em 1934 no Rio de Janeiro, com possibilidade de adaptação a uma tela especial e aos projetores comuns. Olha só, ainda usou as coisas comuns. O mecanismo que dava a sensação de transmissão da imagem em um espaço vazio, que era esse que dava, né? Transmissão da imagem em um espaço vazio, deu origem ao cinema 3D. Então é o seguinte, se analisarmos todos esses inventos, eles contribuíram com a humanidade.
Vocês concordam comigo? Comentem comigo, certo? Vamos entrar nessa discussão. Eu acho que eles contribuíram com a comunidade. Todos os eventos brasileiros. E não esqueçam do avião de Santos Dumont. Tudo bem? Mas nenhum deles mereceu o prêmio Nobel. Nenhum. Aliás, o cara que deixou a herança para ser criado o Instituto Nobel, para dar o prêmio Nobel para inventores, para as pessoas que se destacam em alguma área da ciência, foi o Alfred Nobel, que simplesmente inventou a dinamite. E para que serve dinamite? Além de destruir, ou melhor, de cavar buracos, de derrubar cavernas, serve para derrubar pontes, para matar gente também, para tirar trilhos dos trilhos. Dinamite, certo? Agora está fazendo bem. Já morreu mesmo, né? E citando os Estados Unidos, 400 prêmios Nobel, que é quase metade de todas as premiações já até hoje outorgadas. Segundo veio o Reino Unido com 137, a Alemanha com 111 e a França com 71. Junto esses quatro países, o que eles representam hoje? Eles são os maiores incentivadores de guerras, de destruição, de lamentações, sofrimento e fome. Cheios de prêmio Nobel. Soma aí, 400, mais 137, mais 111, mais 71. Quantos dá? 537, 648, 648, mais 649, dá 200, 600, não, dá 700 e tantos prêmios Nobel. No entanto, eles são mais conhecidos para a humanidade por fomentarem guerras. São os grandes incentivadores de guerras para tirarem vantagens, não para acabar com fome, nem dar saúde para o mundo. Matar mais, ferir mais, derrubar mais, destruir mais. Verdadeiros, obrigado pela visita. Eu peço a vocês um favor, acessem e divulguem o nosso site de treinamento, www.vetorelétrico.com.br. Obrigado por isso. Precisamos incentivar treinamento. E é barato. Eu nunca cobrei para fazer nada. A única coisa que hoje a gente tem o site de treinamento e cobra por ensinar é esse que eu passei para vocês, www.vetorelétrico.com.br. Aguardo vocês todas as quartas-feiras no YouTube para verem comigo os vídeos do canal A Verdadeira História. Isso tudo às 19h15 de todas as quartas-feiras. Lembre-se, o canal A Verdadeira História. Meus amigos verdadeiros, até lá, se Deus quiser. E Ele quer. Então vá lá.